Todos. Boa noite, professor. Para quem não me conhece, eu sou o professor Silber, sou de Química aqui do Instituto Campos de Belém. É um prazer estar novamente com vocês na nossa colaboração para as Olimpíadas de Química, né? Primeiro de tudo a gente estar se apaixonando pela essa grande área da ciência. Na verdade, primeiro de tudo. O resto é consequência. Quando tiver qualquer questão, a gente vai estar bem preparado para a gente resolver. Na aula de hoje, a gente vai estudar, na continuidade, né, que a professora Laís trabalhou, sobre cinética química. Como ela falou para vocês, né, é de extrema importância a gente saber a velocidade de uma reação química. Esse que é o foco do estudo da cinética. Né? Quando a gente tem, por exemplo, a necessidade de tomar um remédio, passar logo aquela dor, aquele remédio fazer aquele efeito, é extremamente importante que ele seja uma reação rápida, na verdade. Você quer fazer algum procedimento, a parte da comida também, nós temos que deixar sempre armazenado de maneira correta para evitar que aquele alimento estrague rápido. E, no caso, a decomposição também é uma forma de reação química. Enfim, existem vários processos que a gente tem que saber a velocidade da reação química e manipular da melhor forma para o nosso produto final, né? Chegar com o melhor resultado em menos tempo possível. O que a gente vai dar continuidade agora, vou mostrar aqui para vocês, é a lei da velocidade da reação. Eu não consegui acessar o final da aula da professora para ver até onde ela foi, mas se ela recomendou esse assunto, seria tá ótimo, né? Perfeito, só vou estar revisando. Eu vou precisar desse ponto lá para frente, tá bom? Então, só vou fazer essa pequena revisão, caso ela já tenha abordado com vocês. Que é a lei de Gutenberg-Wage, né? Também chamada lei cinética da reação, ou a lei da velocidade da reação. Aqui nós temos, pessoal, uma representação genérica, né? Ou seja, de maneira geral, de uma reação química. A reage com B, produzindo X e Y. É uma reação geral. As letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos, beleza? O que é que diz essa lei? A velocidade de uma reação é proporcional às concentrações molares dos reagentes elevadas a expoentes que são determinados experimentalmente. Então, aqui, ó, primeira palavra-chave, reagentes. Tá? Essa é a primeira palavra importante no nosso processo. A velocidade da reação só vai depender da concentração molares dos reagentes. Tudo bem? Elevado a expoentes que são determinados experimentalmente. Então, a velocidade, ela vai ser quem? Uma constante K, que ela depende de cada tipo de reação química, vezes a concentração das substâncias que são os reagentes, elevado a expoentes que são determinados experimentalmente. Nesse caso, M é o expoente do A e N é o expoente do B. Tudo bem? Então, essa é a lei da velocidade. Toda reação vai ter a sua lei. Cada reação química vai ter a sua lei, a sua fórmula, a sua equação da velocidade. Até aqui, nenhuma dúvida. Vocês já tinham estudado essa parte? Ainda não, professor. Tá, Começamos hoje. tá ótimo, então. Então, cada reação química vai ter essa fórmula. A gente vai ter que saber montar essa fórmula. Tudo bem? Esse K é uma constante que é característico de cada reação química também. Cada reação química vai ter seu K. E nós vamos ver lá, quase no final, que esse K vai depender também da temperatura. Ele pode mudar o valor, ele é uma constante, porém ele é atrelado a uma temperatura. Ele tem um valor a uma temperatura X. Se eu mudar a temperatura, eu vou alterar o valor do K. Mas naquela temperatura, se eu permanecer ela fixa, a constante, ela fica constante. Não vai mudar. Só vai mudar se eu alterar a temperatura. Vamos falar aqui agora de um conceito importante, mecanismo das reações. Tudo bem? Vamos colocar esse exemplo prático para a gente já matar esse conceito.
Imagine essa reação aqui, ó, esse exemplo. Nós temos aqui gás NO2 reagindo com gás CO, que é o monóxido de carbono, produz o gás NO e CO2. Essa reação efetuada a 200 graus Celsius, ela vai ocorrer em duas etapas. Aqui a primeira etapa, 2NO2 produz NO3 mais NO. Essa etapa, experimentalmente determinada, que é a etapa lenta do processo. Tudo bem? Já a etapa 2, esse NO3 aqui, ó, que é formado na primeira etapa, ele vai reagir com o CO, produzindo NO2 e CO2. Tudo bem? Essa aqui é a etapa rápida. Tudo bem? Pessoal, vocês observam, então, que existem duas etapas que, ao somar essas etapas, vai gerar aquela reação global. Não sei se vocês estão conseguindo ter essa visão. Se realmente, se eu somar aqui, elas vão gerar para a gente uma reação final, né? Cada etapa, ela é denominada de reação elementar. Para quem gosta, né, de literatura policial, né? Sherlock Holmes, né? Você pode dizer, é elementar, meu caro Watson, né? Sempre fala isso, né? O Sherlock Holmes. É elementar. Então, essa reação elementar é cada etapa desse processo. Ela ocorre pelo choque direto das moléculas participantes. Mas, para acontecer uma reação química, tem que ter o quê? Um choque efetivo. Tudo bem? Então, o que é uma reação elementar? É aquela que ocorre em uma única etapa. O que é uma reação não elementar? Aquela que não ocorre em uma única etapa. Essa é uma pequena diferença. Uma reação não elementar, ela vai acontecer através do mecanismo de reação. O mecanismo é justamente então, uma união de duas ou mais etapas de reações elementares. Podemos ver aqui, ó, o mecanismo da reação, o conjunto de reações elementares pelas quais passa uma reação global. Bora ver aqui, ó, esse mesmo exemplo que eu falei para vocês. Para quem não estava conseguindo enxergar, vai ver agora, ó. Se eu somar as duas etapas, o que é que acontece aqui, ó? Esse gás NO3, na primeira etapa, está aqui no produto. Na segunda etapa, ele está no reagente. Concorda comigo? Então, se eu vou somar, se está de um lado e do outro da equação, o que é que eu posso fazer? Eu posso cortar ele, né? Anular, que um menos o outro vai dar zero. Então, o que é que sobra aqui, ó? Ah, só uma coisa também. O NO2, que está aqui nessa primeira etapa, ele também está presente aqui no produto na segunda etapa, na reação 2. Só que aqui na primeira reação eu tenho 2 mols. 2 mols apenas. E aqui na segunda reação eu tenho apenas 1 mol. Então o que é que eu faço? Corto um de um lado com um do outro lado. Se eu tenho 2 no reagente e 1 no produto, ao cortar vai permanecer ainda 1 no produto. Por isso que está aqui, ó. 1 no produto. 1 NO2. Aqui continua. CO2, repete. A seta, eu vou colocar o sentido da reação. NO gasoso e CO2 gasoso. Então, tudo bem, pessoal? Quando a gente pegar essas duas etapas, somarmos, vamos chegar na reação global. Tudo bem? Esse detalhe, então vou apagar só aqui rapidinho para a gente conseguir explicar, para não ficar tão poluído. Ó, quando somarmos todas essas etapas, essas duas etapas, vai gerar a reação global. Então, aqui nós temos uma reação não elementar, que ocorre em várias etapas, e cada etapa é chamada de reação elementar. Reação elementar. Pessoal, se eu vou montar a fórmula dessa reação global, eu vou montar a lei cinética dessa reação. Como ela é uma reação não elementar, eu não posso utilizar ela. Se você pegar aqui, está aqui o reagente.
O professor falou que a velocidade é a constante vezes a concentração dos reagentes. Eu estou fazendo da maneira errada, hein? Elevado a respectivos expoentes sometido experimentalmente. Eu poderia fazer assim se eu tivesse os dados experimentais, porém, essa forma aqui está errada porque não é uma reação elementar. Ela não é uma reação elementar, ela é não elementar. Como é que a gente vai determinar, então, a lei cinética dessa reação química? Nós temos que escolher uma etapa do mecanismo da reação. Quem você acha que nós temos que utilizar? É a etapa lenta ou é a etapa rápida? Etapa rápida. Rápida. É. Vou pegar um pequeno exemplo para vocês verem. Você saiu de casa, vai para a escola aqui em Belém, não sei onde vocês moram, mas aqui em Belém é um caos, tá? Aqui o trânsito. Aí tem ali, vamos supor que teve aqui, cheio de obra, né? Tem uma batida. É só uma faixa agora passando. Então ali os carros vão ficar atolados, vão ficar bem lento o trânsito. E, nossa, fica muito lento, perdi ali 20 minutos. Mas na feita que você passou ali pelo obstáculo, aí você mete o pé e acelera, e vai embora. Não é verdade? O tempo que você perdeu foi o determinante para você se atrasar. Então, o que é que determina a velocidade? É a etapa lenta. Combinado? Então, assim, pessoal, é a etapa lenta que determina a velocidade da reação. Combinado? Acho que com essa analogia que eu fiz aqui do trânsito, você não vai mais esquecer. Combinado? Então, dessas duas etapas, eu vou pegar quem? A etapa lenta. Aí eu olho aqui para o reagente. Só tem um reagente, não é verdade? Então, aqui, a velocidade é dado pela constante vezes a concentração do reagente, que é o NO2. A concentração aqui do NO2 é elevado ao seu coeficiente estequiométrico aqui, ó. Por que eu posso utilizar o coeficiente estequiométrico? Quando for uma reação, o que, pessoal? Como é que o Sherlock Holmes fala? Uma reação elementar, meu caro Watson. Eu gosto muito de Sherlock Holmes, tá? Então, eu só posso utilizar o próprio coeficiente se for uma reação elementar. Combinado assim? Sim, Então, professor. por isso que a fórmula fica assim, ó, V igual a K vezes a concentração. Vocês sabem o que é esse colchete, pessoal? Vocês sabem o que significa o colchete? Que é Concentração uma. molar. É. Eu já ia falar Combinado. equação. Concentração molar. Então, concentração molar do NO2 ao quadrado, por que 2? Que é o coeficiente estequiométrico dele daquela primeira etapa. Aí eu posso colocar, sabendo que é uma reação elementar, que ela ocorre em uma única etapa, aí o coeficiente vai ser o próprio expoente. Mas nós vamos fazer casos na prática de como determinar o expoente, daqui a pouquinho. Então, acho que eu vou avançar, caso não tenha nenhuma dúvida, eu vou continuar aqui na nossa apresentação. Essa reação que nós mostramos aqui para vocês, que é uma reação que possui um mecanismo de reação, duas etapas embutidas, ela vai, ela vai ter um gráfico mais ou menos desse formato aqui, ó. Essa reação global que eu estou colocando aqui, o gráfico ela vai estar simbolizado dessa maneira. Você lembra o que é energia de ativação? É a energia que os reagentes precisam, tipo, consumir, digamos, para Certo. poder virar produto. Uhum. Poder haver a reação química. Para poder a reação química ocorrer, eu preciso dessa energia, que é chamada energia de ativação. Tudo bem? No gráfico, só para lembrar, né? Aqui no gráfico, a energia de ativação, aqui nós temos o caminho da reação química, tá certo? O que é a energia de ativação? É a
diferença entre a energia dos reagentes pela energia, nossa, aqui tá, pela energia aqui, ó. Essa altura é a energia de ativação. Tá aqui, ó, no gráfico. O patamar aqui do reagente até o complexo ativado. Essa altura é a energia de ativação aqui dessa primeira etapa. Aqui nós temos a energia de ativação, vou chamar aqui, ó, de A, para ficar bem didático para vocês observarem, e aqui de B, ou seja, a energia de ativação da primeira etapa, e o B é a energia de ativação da segunda etapa. Quem é que tem maior energia de ativação? A ou é o B? Qual é o maior valor? O A. O A. Dá para ver aí o morrozinho, né? Alto. Vocês conseguem relacionar por que, então, a primeira etapa é lenta? A primeira etapa é lenta porque tem maior energia de ativação. Então, quanto maior for a energia de ativação, mais lenta vai ser a reação química. Imagine como se fosse um muro. Se o muro, a pessoa quer passar o muro, né? Quer pular o muro. Se o muro for grande, vai ser fácil ou difícil de pular? Depende de porque ele está fugindo, né, professor? Então, o que é que vai acontecer? Então, se for mais alto, é mais difícil pular o muro. Se for mais baixo, é mais fácil. Então, a energia de ativação tem essa relação. Quanto maior a energia de ativação, mais lento vai ser a reação química. Combinado assim, pessoal? Então, se ele dá um gráfico para vocês, você vai ter que determinar ali, ver essa distância e saber o valor da energia de ativação. Não o valor, né, mas vai saber, assim, analiticamente, só comparando, quem é que tem o maior energia de ativação. Quem tiver maior energia de ativação vai ser a etapa lenta. Combinado? Beleza. Pessoal, agora vem mais alguns conceitos para a gente. O que é a ordem da ligação e a molecularidade das reações? O que é a ordem? A ordem de uma reação é a soma dos expoentes que aparecem na fórmula da velocidade. Tudo bem? Então, aqui, para essa reação que eu estou utilizando direto, hipotética aqui, nossos exemplos, nós já determinamos que a velocidade dela é dada dessa maneira, a fórmula, né? Então, qual é a ordem? A ordem aqui, ó, é 2. É de segunda ordem em relação ao NO2. O grau dele aqui, né, 2. A ordem dele, mas o expoente dele vale 2, então nós dizemos que a ordem dele é 2. Tudo bem? Ele pode perguntar aqui para você também, ó. Qual é a ordem em relação ao CO? O CO aparece na fórmula? Não. Então, nós dizemos que a ordem dele é 0. Já que ele não aparece na fórmula, é 0. Se o CO, ó, a concentração do CO é 0, por que ele é 0? Porque qualquer número elevado a 0, a resposta, né, vai dar 1. Por isso que ele não aparece na fórmula. Por isso que ele não aparece que 1 multiplicado para qualquer número é ele mesmo. Por isso que ele não aparece aí na fórmula, porque a ordem em relação ao CO é 0. A ordem global de uma reação é a soma de todas as ordens. Então, 2 mais 0 vai dar 2. Essa questão da ordem, ela é bem simples. Eu acredito que, sabendo montar a fórmula, a equação, a gente vai pegar de letra. Se tiver dúvida, pessoal, só comunicar. Por favor. Tá? Esse segundo conceito, molecularidade. O que significa? É o número de moléculas que se chocam em cada reação elementar. Tudo bem? Então, aqui, ó, na primeira etapa, qual é a molecularidade aqui? Professor, só tem um reagente, NO2. Então, a molecularidade é 2. Perdão, a molecularidade é 2, a resposta é 2. Você poderia pensar que seria apenas 1, porque só tem uma substância. Porém, olha o coeficiente estequiométrico aqui, ó. O coeficiente dele aqui é 2. Então, quer dizer que eu tenho duas moléculas interagindo, se chocando. Então,
a molecularidade da primeira etapa é 2. Aqui na segunda etapa, também vai ter uma molecularidade 2, porque nós temos 1 mol de NO3 e 1 mol de CO. Então, uma molécula com outra molécula, isso aqui estou representando em forma de bolinha, tá, pessoal? São 2 moléculas ali, a molecularidade dessa reação, coincidentemente, também é 2. Tudo bem? Claro, quanto maior a molecularidade de uma reação química, mais difícil vai ser aquela reação química ocorrer, concorda comigo? Porque 2 moléculas colidir é uma coisa. Agora, 3 moléculas para colidirem simultaneamente numa posição adequada, fica mais difícil ainda. Tudo bem? Vamos ver se esses conceitos ficaram assim claros em formato já prático, né? Vamos dizer assim. Vamos fazer o exercício. Caso alguém tenha dúvida, a gente pergunte que a gente volta lá. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. A reação genérica, ou seja, geral, né? A mais 2B forma produtos. Se processa em uma única etapa. Eita, o que isso significa, pessoal? Que é uma reação Elementar. elementar. Meu caro Watson. Como vocês lerem, vocês vão saber o que eu estou falando. Leiam, por favor, muito bom. Sua constante, choque rompe. A sua constante, essa velocidade, essa reação tem constante de velocidade 0,3 litros por mol minuto. Qual a velocidade da reação em mol por litros minutos quando as concentrações de A e B foram, respectivamente, 2 e 3 molar? Tudo bem? Qual o primeiro passo, meus queridos? É determinar a fórmula da velocidade. Bora lá? Como é que diz a lei da velocidade de uma reação química? A lei diz que, então, a velocidade é igual a constante K vezes o produto dos reagentes, no caso, seria concentração do A elevado ao seu respectivo coeficiente, que aqui, ó, no caso, é 1, né? Não precisa colocar o número 1, vezes a concentração do B elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Que o coeficiente dele aqui é 2. Eu só posso utilizar isso porque ele indicou que é uma reação elementar. O A ficou elevado a 1, que não está aparecendo aqui, porque, no caso, o coeficiente dele é 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Tudo bem. Montando aqui a fórmula, nós vamos substituir agora os valores na fórmula. Ele quer saber qual é a velocidade. Opa, então vou repetir o V. A velocidade é igual. A constante aqui, ó, ele informou o valor 0,3 vezes a concentração do ar vale 2, então fica 2 elevado a 1 vezes o B vale 3, a concentração dele vale 3 elevado ao quadrado. Por conta da fórmula aqui que o B, a concentração do B fica ao quadrado. Como é que fica então lá? 0,3 vezes 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18, não é isso? 3 vezes 18, 24. Vai 2, 3, 54. Uma casa decimal, uma casa decimal. Tá? Então, essa é o valor, 5,4 mol. Saiu aqui a página. Deixa eu colocar novamente, pessoal. Perdão. Sem querer, querendo, saiu. Só um segundinho. Aqui. Com 5,4 mol por litro minuto.
por minuto. Mol por litro por minuto. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, pessoal? É uma questão básica para a gente estar ganhando ali ritmo de jogo. Nenhuma dúvida por enquanto. Nenhuma dúvida, professor. Então vamos seguindo. Olha essa outra questão. Na transformação, 2 monóxidos de carbono reagindo com 1 mol de O2 produz, através de aquecimento, 2 mols de CO2, que se processa em uma única etapa. Opa! Em uma única etapa. Isso é uma reação elementar. A constante de velocidade é igual a meio litro por mol por minuto. Quando as concentrações do CO e O2 forem, respectivamente, 2 e 1 mol por litro, a velocidade da reação em mol por litro por minuto será... Então, é o mesmo princípio. Qual a primeira coisa? Determinar a lei cinética da reação. A velocidade é igual a constante vezes o produto da concentração molar dos reagentes apenas. Ei, o produto aqui, ó, não entra na fórmula, apenas os reagentes. Então, vezes a concentração do CO elevado ao quadrado vezes a concentração do O2 elevado a 1, porque ó, o expoente dele não aparece aqui, mas nós sabemos que vale 1. Tudo bem, pessoal? Ó, o CO, o coeficiente que dele é 2, então tem que estar elevado ao quadrado. Montamos a fórmula. Esse é o pior de tudo, porque se você errar a fórmula, vai errar o cálculo. Combinado? Se alguém não entendeu, por favor, não fique acanhado, não. Então, vamos aqui, ó. Ele quer saber qual a velocidade da reação. Então, eu vou deixar o V como incógnita. A constante, ele falou que é 0,5 vezes a concentração do CO é 2, que fica elevado ao quadrado por conta da fórmula, vezes a concentração do oxigênio, que vale 1, que fica também elevado a 1, que é a ordem em relação ao oxigênio. Pessoal, uma pergunta. Para essa reação química aí, qual seria a ordem global da reação química? Calma. Letra I, expoente. 0,5. A ordem global. Vou mudar a pergunta. Qual é a ordem do CO? Calma. A ordem do CO vale 2. Tá vendo lá o expoente 2? Seria 3? Sim. Tá? Então, aqui, ó, a ordem em relação ao CO é 2. Qual é a ordem em relação ao oxigênio? 1. 1. Não aparece aqui o expoente, é 1. Então, a pergunta que eu fiz foi, qual é a ordem global? 3. 3. Certo? 3. Bacana? Somando as duas ordens. A ordem global. Bacana? Show. Só para a gente matar aquele conceito. Aqui, terminando essa conta, 2 ao quadrado, 4. Aqui, 4 vezes meio, né? Vai dar 2. Correto? Vezes 1 dá 2. Então, nossa resposta aqui seria 2, é a letra C, a nossa resposta. Bacana, né? Bom, dando aqui continuidade, considere essa reação aí, ó. N gasoso reage com N gasoso formando O gasoso. Observa-se experimentalmente que, dobrando-se a concentração de N, a velocidade de formação de O quadruplica. E dobrando-se a concentração de M, a velocidade da reação não é afetada. Ele quer saber qual é a equação da velocidade dessa reação. Calma. Ei, professor, bem que o senhor disse mesmo que
a gente ia aprender a determinar a equação para dados experimentais. É isso mesmo. Chegou a hora. Ó, a fórmula da velocidade seria como aqui para essa reação química? Uma constante dessa equação, que eu não sei, vezes a concentração de M, que é o reagente M aqui, ó, né? Elevado a um expoente que eu vou chamar de X, que eu não sei, vezes a concentração de N elevado a um expoente que eu vou chamar de Y. Essa é a fórmula geral para essa reação. Eu tenho que determinar esses dois expoentes, o X e o Y, a partir desses dados que ele informou que foram obtidos de maneira experimental. Pessoal, eu vou dizer para vocês uma coisa. Tem uma maneira de resolver essa questão de maneira técnica, bem formal, através de equações. Eu vou substituir uma equação na outra, vou fazer uma matemática doida aí. Bem bonito, vai ficar bacana. Só que eu vou dar uma ideia, eu vou dar para vocês aqui um raciocínio prático que vai ajudar a gente. Tudo bem? Evitando essa formalidade desses cálculos, a ideia é a gente estar criando, assim, né, conceitos químicos, ideias. Então, preste bem atenção, é como se fosse uma lógica. Preste bem atenção na forma que eu vou fazer para vocês. Só que mudar a cor. Ó, vou primeiramente determinar aqui o X. O X é a ordem do M, não é isso? É a ordem aqui, ó. É a ordem da substância M. Ele falou que dobrando-se a concentração de M, ou seja, se eu pegar essa concentração e dobrar ela, não é isso? Não, o dobro é 2, multiplicado por 2. Só que esse 2 está elevado a x, a um expoente x. Olha o que acontece. A velocidade da reação não é afetada, ou seja, a velocidade continua sendo 1, ou seja, ela mesma, não muda. 1. Por que 1? Porque ela permaneceu constante. Pergunto para vocês, qual é o x aqui? Ó? Qual é o valor do x? 2 elevado ao número vai dar 1. Qual é o valor do x? O que vocês me dizem? Que número, qualquer número elevado a ele vai dar 1. Pode repetir a pergunta, professor? Zero. 0, né? Ou seja, o x é o expoente do 2, nessa potenciação está dando 1. Então, qual é o valor do x? É 0. Ou seja, o expoente aqui do m vale 0, porque 2 elevado a 0 dá 1. Ou seja, quando você duplica a concentração do m, a velocidade não se altera. Então, a ordem dele é 0. Não altera a velocidade. Tudo bem, pessoal? Bora achar. Professor, eu tive uma pequena dúvida. Então, eu vou fazer a próxima, ver se sana essa sua dúvida. Senão, a gente repete tudo novamente. Não tem problema, não. Bora fazer aqui agora para o N, ó. Vou pegar aqui o N. A concentração do N é elevado a Y. Eu quero descobrir o Y, o expoente. O que é que ele falou aqui, ó? Dobrando-se a concentração de N. Então, opa, dobrando-se, eu estou multiplicando por 2 a concentração. Só que o 2 aqui, ó, fica elevado ao Y, que eu não sei, que eu quero descobrir. O que é que acontece? A velocidade quadruplica. O que é quadruplica, pessoal? Aumenta 4 vezes. Olha que interessante. Viu só a jogada que eu fiz? 2, estou duplicando a concentração. 2 elevado a um expoente vai dar 4. Então, qual é o valor desse expoente? 2. 2. Muito bem, pessoal. Então, eu poderia fazer todo um cálculo aqui, só que eu não sei se o tempo iria permitir, tá bom? Essa é uma jogada que facilita a nossa... Tem outros exemplos. Eu quero testar. Olhe para mim aqui para a câmera. Tá? Eu coloquei embaçado aqui, mas eu queria que embaçasse era o meu rosto, mas
Mas tudo bem. Olhe para cá, para a câmera. Se eu pego a concentração, lembra, acho que a professora falou, fatores que afetam a velocidade da reação. A concentração afeta a velocidade da reação. Quando nós aumentamos a velocidade, quando aumentamos a concentração, a velocidade aumenta. Não é isso? Então, veja só comigo. Se eu duplicar a concentração e a velocidade duplicar, qual é a ordem? A ordem é 1, porque 2 elevado a 1 dá 2. A ordem é 1. Se eu duplico a concentração e a velocidade quadruplica, qual é a ordem? 2. Porque 2 ao quadrado, 4. Agora ver se vocês entenderam. Se eu duplico a concentração e a velocidade octuplica, aumentou 8 vezes, qual é a ordem? 3. Porque 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, 3, né, no caso, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Tudo bem? E se a ordem é 0? Se eu não altera a velocidade. Por quê? 2 elevado a 0 é 1. Então, não altera a velocidade. Se a ordem for 0. Quero ver se vocês entenderam mesmo. Eu vou dizer que a ordem é 2. Já estou afirmando para vocês, numa reação química a ordem 2. Eu vou triplicar a concentração. Triplicar a concentração. A velocidade da reação química vai aumentar quantas vezes? 9. Show de bola. Se eu estou triplicando a concentração e a ordem é 2, 3 ao quadrado, 9. Tá bom, pessoal? Eu acredito. Esse seria um raciocínio lógico, sem fazer cálculo. Tudo bem? Bora fazer mais uma questão aqui? Ó, o estudo cinético para a reação A, dando origem a B, está representado no gráfico da velocidade da reação em função da concentração do reagente A. Então, veja aqui comigo, ó, a velocidade V em função da concentração. Esse gráfico é o que, pessoal? Uma reta. Olha que interessante, né? Se ele é uma reta, qual é a característica aqui da reta? Uma função do primeiro grau, não é isso? Lá da matemática. Se é uma reta, são grandezas diretamente proporcionais, não é isso? Se é diretamente proporcional, a ordem tem de ser o quê, pessoal? A ordem é 1. A ordem é 1, tudo bem? Então, a partir desse gráfico, pode-se dizer que a lei da velocidade para essa reação é, então, a velocidade é a constante vezes. Quem é o reagente? Aqui, ó, é o A. Então, concentração do A é elevado a 1. Seria aqui a nossa letra B. Porque o gráfico é uma reta. Se fosse aqui, ó, ao quadrado, né? Se fosse ao quadrado, seria a metade de uma parábola. Não é isso, pessoal? Porque não teria a parte negativa, só teria a parte da frente aqui, ó. Tudo bem? Tudo Então, bem. por isso que essa questão, eu estou colocando ela, porque às vezes é uma questão, entre aspas, também é boba, nesse sentido que a gente às vezes precisa linkar o conhecimento da matemática com outros conhecimentos. Tá bom? Então, era necessário ter esse conhecimento também da matemática. Bora ver mais uma questão que envolve dados experimentais. Olha que interessante. No laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação. Aqui é a reação química. Lembrando que a velocidade só depende dos reagentes. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, mostrou-se a seguinte tabela. Então, ele fez aqui, ó, 5 anotações, 5 experiências, coletando aqui para diferentes concentrações, obtendo aqui várias velocidades. Aí, baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei da velocidade da reação é a velocidade seria quem? A constante K vezes a concentração do reagente. Nesse caso, quem é o primeiro reagente? Gás hidrogênio, H2, elevado ao expoente que eu vou chamar de X, vezes a concentração do NO elevado a Y, que eu quero descobrir esses expoentes. Como é que a gente faz isso?
Pessoal, você vai ter que pegar dois dados dessa tabela. Você tem que ser esperto aí, hein? Olha qual é a ideia. Você tem dois dados, tem duas variáveis, tem dois reagentes. Você vai ter que comparar dois experimentos em que um fique constante e o outro varie. Eu não posso variar os dois, porque você vai montar aí uma coisa na matemática chamada de sistema, uma equação com duas variáveis nesse caso. Tudo bem? Então, tem que ter uma visão aí esperta. Olha só. Eu vou pegar aqui a primeira e a segunda experiência. Por quê? O NO aqui permaneceu constante. Opa, perdão. Perdão, voltei. Aqui. Ele permaneceu constante. Tudo bem, pessoal? E aqui, ó, o gás hidrogênio duplicou, ou seja, né, de 0,1 para 0,2, aumentou o dobro, certo? Então, a gente já sabe fazer isso, ó. 2, eu estou duplicando a concentração. Elevado a um expoente x, olha o que aconteceu com a velocidade da primeira para a segunda experiência. Duplicou também, de 0,1 para 0,2. Ou seja, está dando 2 aqui, está duplicando. Qual é o valor da ordem? Qual é o valor do expoente? 1. A gente já viu, né? Só estou duplicando a concentração. E a velocidade? E a velocidade? Duplica, a ordem é 1. Eu vou apagar aqui agora essa tabela. Eu tenho que pegar agora um outro dado para achar o valor do y. Eu vou até trocar aqui de cor. Como é que a gente vai calcular o y? E eu vou pegar a primeira e a terceira experiência. Porque ó, o gás hidrogênio permanece aqui igual, ó, não muda, é constante. Já que o gás NO, monóxido de nitrogênio, duplica de 0,1 foi para 0,2. Olha o que acontece com a velocidade, quadruplica, ou seja, aumenta 4 vezes. Se eu estou duplicando a velocidade e a velocidade aumentou 4 vezes, qual é a ordem, pessoal? 2. Muito bem. Então, eu estou duplicando a concentração. Eu quero achar o y. Só que a velocidade quadruplicou, portanto, o y vai ser igual a 2. Então, qual é a nossa fórmula? Né? Letra E aqui, né? Velocidade, eu substituo o valor do x e do y. K vezes H2 elevado a 1 vezes NO elevado ao quadrado. Letra E. É assim que a gente determina. Não sei se ficou fácil para vocês. Bacana. Bora continuar. Olha essa questão aí. Olha essa reação. 2A mais B dando origem a C e D. Apresenta o seguinte mecanismo. Tem, ou seja, essas duas etapas elementares aí. Só que a primeira que é a etapa lenta. Ele informou aqui, né? A segunda etapa rápida. Sabendo-se que a constante de velocidade é aproximadamente igual a 2 vezes 10 ao cubo, e que as concentrações de A e B são, respectivamente, 6 e 2 vezes 10 à oitava, pede-se calcular a velocidade da reação aqui, ó. Ou seja, da reação global, pessoal. Então, para essa reação aqui, ó, para determinar a fórmula dessa velocidade, o que é que eu vou ter que fazer? Utilizar a etapa lenta. A gente já falou sobre isso. Então, aqui, ó, a velocidade vai ser quem? A constante K vezes a concentração do A, aqui, ó, na etapa lenta, A elevado a 1, vezes a concentração do B elevado a 1. Essa que é a fórmula. Tem gente que vai errar, porque vai pegar a reação global aqui, ó, vai pegar esse 2 e vai colocar aqui no expoente como se fosse a ordem. Aí a pessoa vai errar, porque esqueceu que tem que utilizar a etapa lenta. Sabendo a fórmula, pessoal, é só a gente agora substituir os valores que ele falou aí, tá bom? Ele deu a velocidade, ou seja, 2 vezes 10 ao cubo, igual, ele quer saber a constante, ele quer que determinemos a constante aqui, ó, vezes a concentração do ar, ele deu aí 6 vezes 10 elevado a menos 8 vezes
2 vezes 10 elevado a menos 8. É só calcular esse valor agora, né? Vou cortar aqui 2 de um lado com 2 do outro, não é isso? Todo esse valor aqui, está multiplicando, vai passar dividindo, tudo bem? O 10 ao cubo. Ó, eu cortei o 2 com esse 2 aqui, ó. Então, ficou aqui 6 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 10 elevado a menos 8, conservo o 10 e soma os expoentes, que vai dar menos 16. Tudo bem, pessoal? Eu não vou fazer isso aqui de cabeça, até porque eu não sei. 1 sexto, subtrai aqui, ó. Divisão que pode ter sido a mesma base. Conserva o 10, que é a mesma base, subtrai 3 menos o menos 16, troca o sinal, fica positivo. Então, aqui vai ficar 19. Essa seria a nossa... Tá bom? Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que ainda temos mais coisa para falar hoje. Eu não sei se ficou claro. O mais importante é saber montar essa fórmula aí, né? O resto é matemática. Mais uma aqui? Tem. Considerando a reação, olha a reação, que ocorre em uma única etapa, olha aí, é reação elementar, e que numa dada temperatura apresenta a lei experimental de velocidade. Então, ele deu aqui a lei. É correto afirmar que a reação é qual ordem? De segunda ordem, porque, ó, pega o expoente 1 mais 1, vai dar 2. Segunda ordem. E qual é a molecularidade? Aqui na reação tem uma molécula de NO2 reagindo com uma molécula de CO. Então, a molecularidade é 2. Então, segunda ordem, molecularidade 2, letra D. Essa aqui foi só mesmo para a gente aquecer. Mais uma, eu tinha esquecido dessa aqui, ó. Não sei se eu estou rápido, porque temos mais coisa para ver ainda no finalmente. Está terminando. Uma reação química processa-se conforme o gráfico abaixo. É correto afirmar que, bora ver a letra A, a passagem 1 é endotérmica. Aqui a passagem 1. É endotérmica, né? Por que ela é endotérmica, professor? Aqui nós temos o reagente, e aqui esse produto aqui, ó, ele está numa energia maior do que o reagente. Então, é endotérmica porque aumenta de energia. A primeira está certa, já de cara. Não teve graça. Bora ver a letra B. Ah, mas ele quer a incorreta, professor. Olha aí, ó. Vai ler com calma, professor, senão a gente erra. Ele quer a incorreta, então não é a letra A. A letra A está certa. A passagem 2 envolve a menor energia de ativação. Tá certo isso? Tá, né? Ó, pode ver que a altura aqui de uma montanhazinha, ela é a menor de todas. Então, ela aqui tem menor energia de ativação. Tá certa também. A passagem 3 é a mais lenta. A passagem 3 aqui, ó, é a que está tendo a maior altura, né? Vocês conseguem visualizar aí, ó. Tem a maior altura, então é a mais lenta. Ele fala aqui a passagem 3, na letra D agora. A passagem 3 libera mais calor que a 2. Aí que está errado. Porque nessa transformação 3 aqui, é uma transformação endotérmica. Então, a incorreta seria a letra D, né? É, porque ela não libera calor. Ela é endotérmica, ou seja, ela está absorvendo o calor. E a letra E, a reação se processa em etapas. É, perfeito, é o mecanismo de reação. Pessoal, agora preste bem atenção. Está aqui por último, mas também não quer dizer que não seja menos importante. Porém, é um tópico que a gente só vê em nível técnico e nível superior. Então, aqui justamente a gente está forçando vocês a ter esse entendimento melhor, mais profundo da química, para ter esse conhecimento mais significativo e conseguir, claro, fazer uma boa prova, porque você está tendo contato com esses assuntos mais técnicos. Aqui nós temos uma chamada de equação de Arrhenius, né? Arrhenius é mesmo aquele cara que definiu lá o que é ácido, né? Nós estudávamos falar de ácido, tem ácido de Arrhenius, ácidos e bases de Arrhenius. Esse cientista chegou, fazendo vários estudos empíricos, chegou nessa fórmula aqui, ó, tá? Em que, ó, o K é a constante cinética da reação, ela é dada por quem? A, ela é igual a, esse A é um fator pré-exponencial. Ele é uma constante de cada tipo de reação, tudo bem? Vezes o E, que é um número, né? Esse é 2,71, é um número irracional, e elevado a menos
energia de ativação dividido por RT. Quem é o R? A constante dos gases, né, o universal dos gases, e o T, a temperatura em Kelvin, na escala Kelvin. Então, a constante cinética da velocidade é o fator exponencial vezes o número E elevado a menos a energia de ativação dividido para RT. Então, essa daqui é a nossa fórmula. É a nossa fórmula chamada equação de Arrhenius, tá? Aqui nós temos o valor de R, tá, pessoal? Se for em kJ, a gente vai utilizar esse valor aqui, ó, 8,315 vezes 10 a menos 3 kJ por mol Kelvin, a constante dos gases. Tudo bem? Bom, essa fórmula aqui, ela é um pouquinho difícil, porque tem o número de Euler, né? Aí precisa de uma calculadora científica, geralmente. Mas essa fórmula, a gente pode deduzir ela, fazer um cálculo. Vocês já estudaram, quem ainda está no primeiro ano, provavelmente ainda pode estudar um assunto chamado de logaritmo. Tudo bem, pessoal? Logaritmo, tá? Que é o oposto de uma equação exponencial. O logaritmo nada mais é do que um expoente que eu quero descobrir. Isso é o logaritmo. Nessa fórmula aqui, eu vou colocar o logaritmo neperiano, ou seja, o logaritmo de base E, eu vou colocar nos dois membros da equação. Vai ficar assim, ó. O log neperiano de K igual, ó, o log neperiano de tudo isso daqui que está no segundo membro da equação. Tá aqui, ó. Existe uma propriedade do logaritmo, ó. Log de A vezes B. Quando é uma multiplicação, vai gerar uma soma, vai ficar log de A mais o log de B. Isso aqui é matemática, tá bom, pessoal? Estou fazendo esse pequeno feedback, mas não se preocupe que isso... Oi. Falta 2 minutos para terminar a aula, viu? Obrigado. Já é 9h28. Obrigado. Então, aqui, ó. Daqui para cá, foi isso que aconteceu. Essa multiplicação gerou uma soma. Tudo bem? Existe agora uma outra propriedade do logaritmo. Uma outra propriedade. Se você tem se você tem um expoente, esse expoente ele vai para a frente do logaritmo, multiplicando esse logaritmo. Então, aqui, ó, vê que nós temos do E, nós temos aqui, ó, um expoente. Ele vai para a frente, multiplicando o logaritmo. Foi isso que eu fiz. Não tem um bicho de 7 cabeças. Claro, a gente tem que saber esse conceito da matemática. Vamos avançar. Esse log aqui natural de E, o log natural de E, ele vale 1. Tudo bem? Porque a base é E, então, E elevado a 1 é o próprio E. Então, por isso que o log natural de E é 1. Tá bom? Então, ó, esse valor C é 1, ele some aqui da nossa equação, né? Ele sumiu aí o valor, esse log de E. Então, aqui, ó, nós chegamos nessa fórmula aqui, pessoal. É uma outra forma da gente representar a equação de Arrhenius. Por que ela é legal dessa fórmula? Porque ela sabe que ela parece isso daqui. Ela parece uma função do primeiro grau. Aqui nós teríamos o y, ó. O b, a constante, ó. Aqui seria o b. Quem é a variável? O variável é o x, é a temperatura. Opa! É a temperatura. Então, eu vou colocar assim, ó. Log natural de K é igual ao log natural de A mais... Ou melhor, é menos, né? Só, perdão. Força do ar. Menos a energia de ativação dividido por R vezes o inverso da temperatura. Por que o inverso? Porque a temperatura está dividindo, né? Tem que ficar embaixo dividindo. Então, esse inverso da temperatura que é o nosso X. Por isso que ele está aqui no eixo X, ó, no gráfico. Então, o Y é o log natural de K e o X é o inverso da temperatura. Essa equação vai ter esse gráfico, ou seja, uma equação decrescente. Por que decrescente? Porque o sinal é negativo. Tudo bem? Então, dessa maneira, fica muito mais fácil da gente calcular quem? A energia de ativação.
Lembrando que essa constante K só vai variar com a temperatura. Pessoal, nós temos aqui dois exercícios que estão resolvidos, mas vamos só dar para vocês o direcionamento. Pode ser que você tenha dificuldade nessa questão do logaritmo, que é natural, mas a gente vai conversar com o professor, quem sabe fazer uma revisão, até de matemática em si, né? Aqui está uma aula, assim, desses princípios de matemática que é utilizado na química. Na verdade, que a gente fica, às vezes, com essa dúvida. Não é nem na química, é na matemática. Então, só para utilizar como referência esse exercício aqui, para gente terminar. Um minutinho da atenção de vocês. A energia de ativação de uma reação não catalisada é 95 kJ por mol. A adição de catalisador diminui a energia de ativação para 55 kJ por mol. Suponha que o fator de colisão permanece o mesmo. E sabe o que é esse fator de colisão? É a própria constante A. Permanece o mesmo. Por qual fator de catalisador aumenta a velocidade da reação? Então, para resolver esse tipo de questões aqui, a fórmula seria qual? O logaritmo natural da constante da velocidade é igual ao log natural de A menos a energia de ativação dividido para RT. Tudo bem? Só que ele falou que quando ela é catalisada, a constante muda, ó. Só que o A permanece o mesmo, que é uma constante. A energia de ativação, vou colocar linha aqui, ó, porque ela vai mudar. Lá você vê que diminui a energia de ativação. O R e a temperatura não mudam. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair uma equação pela outra. Vai pegar essa primeira equação, ó, o log natural de K, vai subtrair pelo log natural de KC. Aí vai fazer a mesma coisa do lado direito. Vai pegar essa primeira parte e subtrair por essa. Tá bom? Eu vou mostrar aqui. É bom que esse material já está na internet, já está na ficha de vocês, lá na página. Vocês podem consultar depois com calma. Olha o que acontece, então. Nós temos aqui, então, duas equações, né? Ó. Uma para reação catalisada e a outra para não catalisada. Então, a gente vai subtrair uma equação pela outra. Então, vai pegar aqui, ó, catalisada menos a não catalisada. Vai ficar essa forma. E na hora de resolver aqui, ó, professor, eu não entendi por que ficou assim. É uma outra propriedade do logaritmo. Olha aqui rapidinho. O log de uma divisão vai gerar uma subtração. Vai ficar log de A menos o log de B. Então, se eu estou subtraindo, eu vou voltar. Eu vou gerar uma divisão. Então, fica KC dividido por K. Então, por isso que ficou nesse formato. Tudo bem, pessoal? Esse é o significado. Aqui, você substitui o valor de R e de T, vai chegar nesse valor. Então, por isso que o valor aqui aumenta mais ou menos de 10 elevado a 7, né? 10 milhões, se não me engano. Eu não sei mexer com muito dinheiro, não. Eu sou pobre. Então, pessoal, ainda ficou mais uma questão aqui, ó. Ela também está resolvida. Vocês dando ideia? O princípio é o mesmo. Tá bom? Ela está aqui no gabarito. Tente dar uma olhada. Se tiver dúvida, né, nessa parte da matemática, a gente pode conversar. Quem sabe algum colega da matemática deu uma fundamentação para a gente, né, treinar. Isso fica como uma certa aí, para a gente, um desafio, né? Para a gente estar trabalhando logaritmo. Mas você trabalhou logaritmo, você é matemática. Então tem que dar uma olhada, fazer uma revisão também nessa parte. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar novamente aqui com vocês.